Você desliga as luzes. Coloca o celular no modo noturno. Ativa o filtro azul. Talvez até deixe o aparelho de cabeça para baixo no criado mudo. Faz tudo o que disseram para fazer e, mesmo assim, demora 1 hora para adormecer. Acorda às 3 da manhã e, quando finalmente cochila de novo, parece que mal dormiu. A textura do travesseiro de repente parece desconfortável demais. Você ouve o batimento do seu coração no silêncio do quarto. Sente um calor estranho nos pés, nas mãos, na nuca, sem motivo aparente. O zumbido fino do silêncio parece mais alto do que qualquer barulho. E você pensa, com um aperto que ninguém vê: será que isso é da idade? Será que nunca mais vou dormir como antes? Não é falta de esforço. Não é falta de disciplina, não é da idade. O problema é que quase tudo o que você ouviu sobre celular antes de dormir está incompleto. As orientações tratam a luz azul como se fosse o problema inteiro, e não é. Existem 3 camadas, 3 motivos sobrepostos que fazem o seu sono ser interrompido mesmo quando você faz tudo certo. E hoje eu vou te mostrar exatamente quais são. Vou te mostrar o que realmente acontece com o seu sono e o que você pode fazer ainda esta noite, em vez disso, para reverter esse padrão. E é exatamente sobre isso que eu preciso falar com você hoje. Meu nome é Doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos, eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno, para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que o uso do celular nas horas finais do dia não atrapalha o sono apenas pela luz que ele emite. Atrapalha por 3 motivos sobrepostos que quase ninguém explica de forma completa. Neste vídeo, vou te mostrar 3 hábitos noturnos com o celular que sabotam o sono de quem está acima de 55 e 3 mudanças que você pode aplicar ainda esta noite para começar a dormir diferente já amanhã de manhã. Antes de tudo, eu preciso que você entenda uma coisa sobre o seu sono, porque sem isso, nenhuma solução faz sentido. O sono profundo funciona como uma faxina noturna do cérebro. Toda noite, enquanto você dorme, o seu cérebro literalmente faz uma limpeza. Restos do dia, sobras de pensamentos, tensões acumuladas, tudo isso é processado e descartado durante as fases mais profundas do sono. É por isso que uma boa noite te deixa leve. É por isso que uma noite ruim te deixa com aquela cabeça pesada, lenta, embaçada. Essa faxina tem uma janela específica para acontecer, geralmente nas primeiras horas depois que você dorme. É quando o corpo entra nas fases mais reparadoras, as fases que mais importam. E é aqui que entra a parte que ninguém te conta. Depois dos 55, essa janela fica mais curta, mais frágil, mais fácil de interromper. O que parece insônia, na maioria das vezes, é exatamente isso: algo interrompendo essa faxina antes de ela terminar. Os ciclos de sono ficam mais curtos depois dessa idade. O sono fica mais leve. Qualquer ruído, qualquer luz, qualquer estímulo é suficiente para tirar o corpo de uma fase profunda e jogá-lo numa fase superficial. E pior, a recuperação de uma noite mal dormida não acontece mais em uma única noite seguinte, ela acumula. Por isso, uma noite ruim te custa 3 dias de cansaço, e uma sequência de noites ruins parece um buraco do qual o corpo não consegue mais sair. Então me responde, antes de continuar, me conta nos comentários, você tem o costume de mexer no celular antes de dormir ou de checar à noite quando acorda? E há quanto tempo isso está acontecendo? Semanas? Meses? Anos?
Eu leio cada resposta. Agora deixa eu te dizer porque o filtro azul sozinho não resolve. O filtro azul, o modo noturno, o aplicativo de meditação, todas essas tentativas são bem intencionadas, mas tratam apenas um pedaço do problema. O celular antes de dormir não é só luz, é estímulo cognitivo, é antecipação emocional. É ruptura da rotina natural que o corpo precisa para entrar nas fases profundas. Mexer em um único elemento e ignorar os outros dois é exatamente o que faz a maioria das tentativas falharem, e é o que faz a pessoa concluir erradamente que nada funciona para mim. E é aqui que eu preciso te alertar sobre 3 armadilhas noturnas que estão sabotando o seu sono sem que você perceba. E a terceira é a que mais surpreende as pessoas com quem eu converso, porque é exatamente o que elas fazem achando que está ajudando. A primeira armadilha começa com um gesto que parece quase nada. A última coisa que você faz antes de apagar a luz é dar uma olhada no celular. Pode ser rápido, uma mensagem que chegou, uma notícia, uma foto que alguém mandou, uma rolagem de meio minuto pelas redes sociais. Você se diz que é só um segundinho, já está deitado, já está no escuro, já está pronto para dormir. São 30 segundos, você nem saiu da cama. E até parece relaxante, uma forma de encerrar o dia antes de fechar os olhos. É um hábito tão pequeno que mal parece um hábito, mas estudos sobre sono sugerem que o cérebro registra cada nova informação como um pequeno alerta, algo a processar, algo a lembrar, algo a responder amanhã. Mesmo que você sinta sono, esse último pacote de estímulo prolonga o que pesquisadores chamam de latência do sono, o tempo até você realmente adormecer. E em pessoas acima de 55, essa latência já é naturalmente maior. A última verificação a estende ainda mais. Você fecha os olhos, mas a sua mente continua trabalhando, em silêncio, no escuro, por mais tempo do que deveria. Mas esse não é o único hábito que está sabotando o seu sono. O segundo é ainda mais silencioso e quase todo mundo faz antes de deitar. A segunda armadilha aparece no meio da noite e ela é traiçoeira porque parece um cuidado. Você deixa o celular no criado mudo, em silêncio ou no modo não perturbe, mas ele continua ali, ao alcance da mão. Em algum momento da madrugada, 2, 3, 4 horas, você acorda, vira para o lado e pega o aparelho, só para ver as horas, só para checar se chegou alguma coisa importante, só para confirmar se ainda tem tempo de dormir mais. Você não está abrindo redes sociais, não está respondendo nada, não está se distraindo. É só uma olhada de 5 segundos, inofensiva, e você até acha que assim consegue voltar a dormir mais rápido, porque matou a curiosidade. Mas a pesquisa sobre sono mostra algo muito claro. Qualquer exposição à luz brilhante no meio da noite, mesmo que breve, sinaliza para o cérebro que é hora de despertar. O sistema interno do corpo interpreta aquela luz como sinal de manhã. E em pessoas acima de 55, voltar a dormir depois desse sinal pode levar 30, 40, 60 minutos. Não porque você quer ficar acordado, porque o corpo já recebeu a mensagem de que a faxina noturna acabou e está tentando começar o dia. E o terceiro erro é o que mais me surpreende quando falo com pessoas que não conseguem dormir bem, porque é exatamente o que elas fazem tentando ajudar o sono delas. A terceira armadilha é a mais sutil de todas, porque ela vem disfarçada de solução. Você não está nas redes sociais, não está vendo notícia ruim, não está mexendo em assunto pesado, está assistindo a um vídeo calmante no celular, paisagens, meditação guiada, música suave, lareira queimando, ondas do mar. Para dormir melhor, você está fazendo algo bom,
O conteúdo é tranquilo, está literalmente tentando relaxar. E muitas vezes alguém já te disse que esse tipo de vídeo ajuda a desligar. Como pode estar errado? Aqui está a parte que a maioria não sabe. O problema não é só o conteúdo, é o estímulo visual contínuo. Os olhos seguem o movimento, o cérebro processa imagem após imagem, e mesmo que você sinta calma, internamente o sistema visual segue em atividade. Pesquisas indicam que essa atividade visual nos minutos finais antes de dormir reduz o tempo que o corpo passa nas fases mais profundas do sono, exatamente as fases que mais encurtam após os 55. Você dorme, mas não restaura, e acorda com aquela sensação estranha de ter dormido sem ter descansado. Deixa eu te apresentar alguém que vivia exatamente isso. Roberto, 64 anos, engenheiro civil aposentado de Belo Horizonte, tinha uma rotina noturna que ele jurava estar certa. Toda noite, depois do jantar, ele se deitava na cama com o celular nas mãos, via notícias, respondia mensagens. Por volta das 10h30, trocava para um vídeo relaxante de natureza no aparelho, paisagens, ondas, lareiras. Ele achava que assim esfriava a cabeça, mas Roberto demorava em média 1h30 para adormecer. Acordava todas as madrugadas por volta das 3 e ficava olhando o teto. Pegava o celular para ver as horas, só por um segundo, e não conseguia voltar a dormir antes das 4h30. Acordava esgotado, dia após dia, com a cabeça pesada e a sensação de que o corpo não era mais o mesmo. Antes de eu te contar o que mudou para Roberto, preciso te dizer algo importante. As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida, o passo mais responsável é conversar com um especialista. Agora que você entende o que estava no caminho, deixa eu te mostrar o que fazer em cada um desses pontos. 3 mudanças implementáveis ainda esta noite, sem precisar de remédio novo, sem precisar de aplicativo. A primeira mudança é a que mais reorganiza tudo o resto. Se você fizer só essa, já vai sentir diferença na primeira semana. 1 hora antes do horário em que você quer estar dormindo, o celular sai da sua mão e vai para outra cômoda do quarto, ou, idealmente, para outra parte da casa. Não é negociável. É 1 hora cheia, sem celular. Pesquisas de sono mostram que o corpo precisa de uma janela de transição para sair do modo dia e entrar no modo noite. Sem celular, o cérebro começa a baixar naturalmente os sinais de alerta. A luz interna do corpo se ajusta, a respiração desacelera. Em pessoas acima de 55, essa transição é mais lenta e mais frágil. Então, quanto mais cedo ela começa, mais profunda é a entrada no sono. Como fazer ainda esta noite? Passo 1. Escolha o horário em que você quer estar dormindo. Passo 2. Coloque um alarme 1 hora antes desse horário. Passo 3. Quando o alarme tocar, o celular vai para outra cômoda, sem exceção. Naquela hora, leia um livro físico, converse, tome um chá, escreva, ouça um som tranquilo, qualquer coisa que não tenha tela. Muitos relatam que nas primeiras 3 noites a vontade de pegar o celular é forte, quase física, mas a partir da 4ª noite, a sensação de encerramento do dia começa a chegar mais cedo e o tempo até adormecer encurta sensivelmente. Mas a segunda mudança é a que costuma fazer a maior diferença
especialmente para quem acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir. A segunda mudança é tão simples que parece pouco, mas é exatamente por ser simples que funciona. O celular não dorme com você. Ponto. Ele dorme em outra cômoda, sala, escritório, cozinha. Se você usa o celular como despertador, troca por um relógio de pilha simples, com mostrador discreto e sem tela iluminada. Quando o celular está fora do quarto, a tentação noturna desaparece e a luz repentina que reativa o sistema de alerta do corpo também. Estudos sugerem que pessoas que removem completamente a fonte de luz e estímulo do quarto retornam ao sono mais rápido após despertares noturnos. Em pessoas acima de 55, essa diferença é especialmente grande, porque o cérebro nessa fase é mais sensível ao primeiro estímulo de luz que aparece. Como fazer ainda esta noite? Passo 1. Separe ou compre um relógio de pilha pequeno para o criado mudo. Passo 2. Escolha a tomada onde o celular vai carregar fora do quarto. Passo 3. Antes de deitar, leve o aparelho até lá. Não precisa esconder, só precisa estar fora do alcance. Já na primeira noite, muitos notam que se acordam, voltam a dormir com mais facilidade, porque o impulso de só conferir as horas simplesmente não existe. Não há aparelho para pegar. E o corpo, sem o sinal de luz, retoma a faxina onde ela parou. E a terceira mudança é a que une tudo e que a maioria das pessoas nunca considera, porque parece pequena demais para fazer diferença. A terceira mudança é a substituição, que muda a química da última hora antes de dormir. Em vez do vídeo relaxante que ocupa os olhos, escolha um conteúdo que ocupa apenas os ouvidos. Um audiolivro tranquilo, um programa de rádio antigo, uma música suave em volume baixo, ou simplesmente o silêncio, sem tela, só som ou nada. Ao remover o estímulo visual, o cérebro entra em uma quietude que a tela impedia. O sistema visual desacelera, a respiração acompanha. O corpo entende que não há mais nada a observar, e essa é exatamente a mensagem que as fases profundas do sono precisam para começar. Pesquisas indicam que conteúdo apenas auditivo, escolhido com cuidado, pode favorecer a entrada nas fases profundas, o oposto exato do que vídeos curtos e dinâmicos fazem. Como fazer ainda esta noite? Passo 1. Escolha um audiolivro tranquilo, um podcast com ritmo lento ou uma estação de rádio com programa silencioso de madrugada. Passo 2. Coloque um timer de 20 ou 30 minutos para o áudio desligar sozinho. Passo 3. Apague a luz, feche os olhos e escute, sem segurar o aparelho, sem olhar a tela. Para muitas pessoas, o som sem imagem cria uma ponte para o sono que o vídeo nunca conseguia construir. A entrada se torna mais fluida e o sono, quando vem, é mais profundo do que aquele que vinha depois das telas. E foi exatamente isso que mudou a vida da Vera. Vera, 67 anos, professora aposentada de Florianópolis, tomava melatonina há 4 anos. No início funcionava, depois deixou de funcionar. Ela dobrou a dose, voltou a funcionar por algumas semanas e depois nada de novo. Ela tinha o costume de assistir vídeos curtos no celular até o sono bater, o que muitas vezes só acontecia perto das 2 da manhã. Vera decidiu testar 3 coisas ao mesmo tempo. 1 hora antes de dormir, sem celular, o aparelho carregando na sala. E em vez do vídeo, um programa de rádio antigo que a mãe dela costumava ouvir nas noites de domingo. Na primeira noite, demorou um pouco, mas dormiu sem melatonina. Na 4ª noite, ela me escreveu emocionada.
Tinha dormido 7 horas seguidas, sem despertar, sem remédio, pela primeira vez em mais de uma década. Ela disse: "Eu tinha esquecido que o meu corpo sabia fazer isso, e é assim que tudo se conecta. Hoje você entendeu 3 coisas. Primeiro, o sono depois dos 55 não é frágil por culpa sua, é diferente. E qualquer estímulo na hora errada interrompe a faxina noturna que o cérebro precisa terminar. Segundo, 3 hábitos com o celular estão sabotando esse processo. A última verificação antes de apagar a luz, o vigia da madrugada e o vídeo que diz que relaxa. E terceiro, 3 mudanças simples que começam ainda esta noite podem reverter esse padrão. O encerramento de 60 minutos, o quarto sem sinal e o som que substitui a tela. Você não precisa de remédio novo, não precisa de aplicativo. Você já tem tudo o que precisa para começar agora, hoje à noite, com o que você tem em casa, do jeito que a sua casa é. Você pode continuar deitando com o celular na mão, vendo o vídeo de paisagens, acordando às 3 e olhando as horas. Ou pode tirar o aparelho do quarto, esta noite, e descobrir, na quarta manhã, o que o seu corpo sempre soube fazer e estava só esperando a oportunidade. Compartilhe este vídeo com alguém acima de 55 anos que não está conseguindo dormir bem. Essa informação pode mudar a noite dessa pessoa. Você merece acordar descansado, não conformado, descansado. E isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.